Assim, ó, eu conheço o Pedro já faz alguns anos, no mínimo eu tô com 30, então eu devo conhecer o Pedro desde os meus 14, 15 anos. Porque ele dançava no CTG em Imbé e eu dançava aqui em Santo Antônio. Então a gente acabava convivendo nos rodeios, assim, né? Acompanho o trabalho dele, assim, por redes sociais desde desde que ele começou na Paragem, no estúdio Paragem, né? Há muitos anos atrás. Então, como é que surgiu esse contato com ele? Ele postou uma foto que botou assim, os casais que fossem casar em 2020, 2021 eram para participar do concurso que ele ia selecionar, porque ele ia fazer uma exposição. E eu botei meu nome do meu esposo. Então, assim, a gente botou o nome, eu não ia nem casar, nem pedir de casamento, eu não tinha. Isso foi antes da pandemia. E aí o Pedro me chamou, tipo, sei lá, dia 10 de março, 5 de março, antes da pandemia. E disse assim, olha, tu e teu esposo foram selecionados. Como assim? Vocês ganharam? Eu tava trabalhando nesse bifete, ganhei um book fotográfico, fiquei muito mega feliz. Tá, né? E aí entrou a pandemia, nós não conseguíamos tirar as fotos, nem nada, assim. E até que um dia o Pedro disse, não, eu vou fazer, porque a gente não sabe quanto tempo vai ser, a gente não tem contato, vamos tirar aqui em Tramandaí. E aí a gente foi tirar, e o meu esposo, ele é bem assim, tímido, assim, sabe, no sentido, tipo, não gosto muito dessas coisas, mas ele topou, e a gente foi, tipo, foi dia 2 de maio, tá? E aí a gente foi, e o Pedro é muito tranquilo, assim, né, ele é um cara muito de boa, ele te deixa muito à vontade, e ele faz de um arbusto uma coisa maravilhosa, né, tu olha aquilo ali, tu acha que não tem nada a ver, e ele, nossa, ele transforma as fotos muito, muito, assim, fica muito lindas as fotos dele, ele é uma pessoa muito tranquila, assim, ele deixa a gente muito tranquilo, e deixou, inclusive, o Fabrício muito à vontade, o Fabrício não gosta muito de foto, deixou o Fabrício muito à vontade. Só que o que aconteceu? No final das fotos, nós estávamos lá naquelas areias ali em Tramandaí, sabe, que tem nas dunas, entre Tramandaí e Cidreira, o Fabrício, meu esposo, me pede em casamento no final da foto. Porque não combinou com o Pedro. Então as fotos que a gente tem é meio de longe, assim, que o Pedro notou que ele tava me pedindo, sabe? E aí foi dia 2 de maio de 2020. Daí eu olhei pro Pedro e disse assim, Pedro, eu não sei quando é que a gente vai casar, mas eu já tenho fotógrafo. Exatamente, eu disse, Fabrício, por que tu não combinou com o Pedro? Podia ter tirado as fotos. Ele, não deu tempo, eu não conhecia ele, eu não tinha o contato dele. Então, assim, ele é muito tranquilo. Então, quando a gente fechou a data do casamento, que a gente casou em 2021, a gente chamou o Pedro e disse, foi a primeira coisa que a gente escolheu. Mal tinha lugar, não tinha nada, e a gente escolheu que ia ser com ele, porque por essa história, né? Enfim. E a gente casou tanto no religioso quanto não foi bem no civil. A gente fez uma cerimônia pra família. Como tava em final de pandemia, na igreja a gente fez uma coisa menor, e depois a gente fez uma festa um pouco maior daí em Porto Alegre. E o Pedro nos acompanhou, assim, e acho que o diferencial do Pedro é a tranquilidade que ele passa, e também tu não notar que ele tá ali, sabe? E a questão das fotos, de ter a foto impressa depois, a qualidade e a velocidade, a agilidade dele é incrível, assim. Pra te ter noção, a gente casou no dia 24 de outubro, a gente casou no religioso, no dia 14 de novembro a gente fez a festa, com todo mundo. No dia 23 de dezembro, eu tava com os 2 álbuns impressos comigo. Ele teve todo o trabalho dele, a gente também, porque às vezes as pessoas se enrolam, né? Então a gente fez e a gente também deu pros nossos pais. Então, meus pais, os pais do Fabrício, os dois têm uma revista dos 2 casamentos com as fotos. E ele, o que é o bacana? Eu não escolhi todas as fotos. Ele me trouxe uma proposta de álbum. Então, isso facilita muito, porque é mais rápido. Alguma coisa a gente trocou. Troca essa por essa. Essa aqui tem fulano, essa aqui não tem, que ele não sabia quem era, né? Sim, foi muito bom. E ele depois, no meu casamento religioso, nosso casamento religioso, a minha prima pegou o buquê, e aí ela, casado com um primo meu hoje, né, no caso, e ela que pegou o buquê, e aí ele que fotografou também. A questão da transparência, isso é muito incrível, assim, a forma como ele é transparente com a gente, a forma como ele mostra, ele que indicou a cerimonialista, ele disse, tu não casa sem ter uma cerimonialista, te indico essa pessoa. Então, assim, essas questões de confiança, de detalhe, e de tu não perceber que ele tá ali, eu acho que isso também é bem incrível, assim, dele, da equipe dele, todo mundo, assim, o olhar atento que ele tem, as fotos que ele tira, tem umas fotos que são bizarras, meu Deus, como é que ele conseguiu ver esse ângulo, assim. Então, eu acho que isso é bem, bem importante, assim, e o olhar dele pra noiva, assim, eu acho que é diferente, assim, por mais que tenha um noivo, o noivo também é peça importante, mas ele, pelo menos com a Fernanda foi assim, comigo foi assim, ele fica com a gente, né, então ele tem tempo dedicado pra noiva, pra entender, então assim, precisar, Nath, quanto tempo, eu perguntei pra ele, quanto tempo tu precisa de mim? Eu preciso de ti 1 hora antes da cerimônia, então a partir disso eu marquei o cabelo, maquiagem, essas coisas assim, sabe, essas coisas que são detalhes, né, o dia faz a diferença, assim, então é bem incrível mesmo, assim, eu recomendo de olhos fechados, com certeza.